8 horas de arbitral, de um conselho arbitral para mudar a regra de campeonato, mudar coisas importantíssimas no meio do campeonato, com cartolas, se achando maior até do que o regulamento, e jogos marcados para daqui a uma reunião que termina 2 horas da manhã, sugestão de jogos marcados para daqui a menos de 2 dias. Não estou aqui na sessão memória, não estou falando de campeonato que aconteceu em 1980, essas coisas não. Não, isso é 2020. Enfim, a FERJ sugeriu, que a FERJ não tem o poder de marcar ainda, o Carioca, sugeriu as datas de retorno do Campeonato Carioca. Flamengo e Bangu, já para esse próximo dia 18, isso mesmo, você não está certo não, hoje é dia 16, terça-feira, e a data está sugerida para dia 18, quinta-feira, como o jogo da volta. Dentre outros jogos acontecendo, inclusive com o Fluminense jogando no dia 22, no domingo, já mesmo fazendo os testes nos jogadores ainda nessa semana, ou seja, sem tempo de treinamento com bola. Vamos falar disso aqui nesse Giro de Notícias Plantão, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora. Bem, primeira coisa, explicando o que foi esse arbitral. Um arbitral marcado e de cartas marcadas, vale destacar, né? Afinal de contas, teve um pré-arbitral com alguns clubes no sábado, né? Uma reuniãozinha ali com alguns, e na segunda já chegou todo mundo sabendo o que aconteceria. Todo mundo era juntinho, mancomunado com a FERJ, e Fluminense e Botafogo contra. Vale se destacar, né? Vamos a alguns pontos que foram acontecendo durante o arbitral. Rubens Lopes disse que são apenas sugestões, né? Eram apenas sugestões de dados, que a FERJ ainda não tem o poder de marcar a data do retorno do Carioca, porque o governo do estado e a prefeitura precisam autorizar. Mas, francamente, né? Witzel e Crivella também estão assim nesse ponto. Ainda não pode fixar, pois a Secretaria do Estado ainda não deu parecer oficial sobre o protocolo de saúde. Então tem que esperar, né? Eles aprovaram, ou seja, o jogo nem está marcado ainda para quinta-feira. Isso foi a informação da Aline Nastário. Informação do Vitor Lessa, da Rádio Globo. Durante a reunião ainda, Flamengo, Vasco e grande parte dos pequenos forçam para que o retorno do Carioca ocorra já nesta quinta-feira. FERJ sugere dia 24 para ter tempo adequado e aval das autoridades. Fluminense e Botafogo querem voltar somente em julho. Esse era o cenário no meio da reunião. No meio da reunião, esse era o cenário. A FERJ estava com medo de marcar o retorno para dia 18 ou dia 20 e não ter esse aval da Secretaria do Estado a tempo. Porque é até burrice marcar um jogo para quinta-feira, né? De todos os aspectos, até na questão da mídia, de você anunciar o retorno do campeonato. Só uma burrice de todos os pontos. Eu não vejo um ponto que seja mais inteligente você voltar o jogo numa quinta-feira, daqui a 2 dias, sem qualquer tipo de anúncio, alarde, né? Falando, então, se você quer mostrar alguma coisa, etc., do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de saúde, de todos os pontos de vista, é burrice voltar quinta-feira. Não tem um argumento que seja lógico de você voltar quinta e não no domingo, por exemplo, iniciar a volta. Eu nem sou a favor do domingo, mas, né? Enfim. Aí, dentro da reunião, solta um ponto, que para mim é o ponto central, que é o presidente do Fluminense falou que não teria como voltar nessa semana, pois os jogadores retornaram ao Rio agora, serão testados, se eu não me engano, nesta terça ou na quarta-feira, dentro do CT do Fluminense. E isso é interessante porque os resultados levam 7 dias, né? Para poder, em torno disso, né? Levam alguns dias para poder sair. Ou seja, ainda corre o risco, eu não sei se cogitaram isso, dos jogadores do Fluminense serem testados, alguns deles, um dos testes, né? Leva um certo tempo, corre o risco ainda de serem testados e ter jogador que nem saiu o resultado ainda e o Fluminense já está sendo obrigado a jogar. E aí, alguns dos dirigentes, ninguém sabe quem foi ainda, né, soltou a frase de que não voltou a treinar porque não quis. E isso eu acho uma frase muito boa para ser marcada. Realmente, isso era inclusive para ter sido dito em frente às câmeras, que o Fluminense não voltou a treinar porque não quis. Não quis treinar no meio da maior pandemia em um século. Não quis, né? Então isso é importante que se fique destacado. O Fluminense não quis fazer a vergonha de proibir, mesmo com autoridades proibindo, treinar escondido para tentar levar vantagem desportiva, vantagem física em cima de outros clubes. Isso é importante que fique. Obrigado aí ao dirigente que disse isso, que o Fluminense realmente não quis treinar porque não quis. O Macaé também falou que não daria para voltar agora, só poderia voltar a partir do dia 27.
Isso é importante destacar também. Ou seja, o Macaé tá querendo voltar e etc. Mas falou, mano, vocês estão querendo voltar agora? Não, meu amigo, tem que dar um tempinho aí pelo menos para poder marcar a volta. E, no final das contas, ficou marcado isso mesmo. A FERJ sugeriu a data do dia 18 para Flamengo e Bangu. Os outros jogos acontecerão na seguinte ordem. Cadê? Bangu e Flamengo 18/6, 19/6 Português e Boa Vista, 19/6 Português e Boa Vista, depois Vasco, Macaé, Madureira e Resende no domingo, pula o sábado, pula o sábado, não, pula o sábado, Vasco, Macaé, Madureira e Resende no domingo, dia 21, Macaé pediu até dia 27. Dia 22, segunda-feira, Fluminense, Volta Redonda, Botafogo e Cabofriense. Seriam os jogos. Porém, é óbvio que sem condições de jogar, o presidente do Fluminense e o presidente do Botafogo falaram que vão ao TJD para poder recorrer dessa decisão. Porque é o que eu falei, é uma decisão burra, inclusive pode até acontecer desse jogo do Flamengo nem ter o aval da Secretaria do Estado para poder jogar, mas se bem que a pressão que eles estão fazendo, talvez consigam. A declaração do Mário Bittencourt após o arbitral foi o seguinte: seguimos achando precipitado o retorno do futebol porque entendemos que não é o momento. A pandemia persiste. A maioria dos clubes do Rio de Janeiro quer voltar. Sendo assim, cedemos, mas desde que o Fluminense tenha um tempo justo de treino e que a Prefeitura e o Governo do Estado autorizem de forma oficial. Entendemos que, nesse caso, podemos avaliar um retorno. Como as datas marcadas, a volta no dia 22, para o retorno desses nossos jogos são inaceitáveis do ponto de vista da saúde dos nossos atletas, não vamos a campo e vamos buscar as medidas na Justiça Desportiva para fazer valer o que é certo, já que se trata de um estado de calamidade pública. Ou seja, basicamente, o que ele falou é que concordaria até mesmo em voltar. Teve essa notícia também de que o Fluminense, foi o Vitor Sérgio Rodrigues, que o Fluminense aceitaria inclusive jogar no dia 29, que é a outra segunda-feira. Ou seja, 7 dias a mais. Assim, que eu saiba, seria um problemão 7 dias a mais no calendário e tal. O Carioca começar 7 dias depois, isso seria realmente um problema muito grande. Mas assim, atualmente a gente tem o que marcado? Nada. A CBF está estudando voltar ao Brasileirão na primeira semana de agosto. Por que a pressa? Que diferença faria 7 dias? Voltaria no dia 29, o Macaé poderia voltar jogando e voltaria 7 dias depois. Seria 29 de junho. Daria tempo de ter o aval tranquilo da secretaria, daria tempo do Fluminense testar os seus jogadores e ter um tempo mínimo de treino, porque é um desespero com o Fluminense, que é o líder do geral, né? Imagina, só se perde para um time que nem treinou, né? Daria 7 dias. Mas não pode. Por quê? O que aconteceu que não pode? Não pode esperar 7 dias. Porque todos os outros estaduais já voltaram, né? Estão jogando só o Rio. Não. É mesmo, rapaz. Nenhum estadual voltou ainda. Do Rio é o primeiro. E está querendo marcar para 2 dias depois um negócio que nem está efetivamente marcado. Afinal de contas, nesta terça tem outra reunião na FERJ, outro arbitral, né, na verdade. Não sei se vai se chamar de arbitral, enfim, a FERJ é uma bagunça mesmo. Se chamar de reunião de condomínio também não importa, é capaz de escreverem isso também, porque é uma bagunça danada. Vai ter outro, hoje às 8 horas, para poder ver essa questão das datas mesmo, ou seja, menos de 48 horas antes da partida, ainda vai se discutir se vai haver a partida ou não. E é uma partida que, assim, não é uma partida normal, tá, um jogo ali para cumprir tabela. Não. É o jogo do time que já está na final do campeonato, um jogo importante para a tabela, é o jogo que marca a maior pausa do futebol em muito tempo. Não vou nem precisar quanto tempo é, mas a maior pausa de futebol no estado do Rio de Janeiro, talvez da história, de 3 meses. Sem futebol seguidos, sem nenhuma partida disputada. E aí vai voltar assim, do nada volta. E acabou, volta. Não dá pra ser assim, né? Até porque esse jogo vai voltar e até que a gente saiba ninguém vai ver, né? Porque ninguém pode transmitir o Bangu e Flamengo não. Ou já tem um acordo? Fica a dúvida.